No vídeo de hoje vamos ver como é que atribuímos um trabalho à turma. A noção de trabalho distingue-se um pouco da pergunta que nós vimos no último vídeo, porque a pergunta pressupõe uma resposta final. E o trabalho é sobretudo uma atividade, é sobretudo uma tarefa que pode ser desenvolvida em diferentes fases, que tem um maior dinamismo na ação entre professor e aluno na realização do trabalho e que de alguma forma pode ter mais interatividade em todo o processo. E provavelmente a palavra é mesmo esta, e é a palavra processo, porque a noção de trabalho no Google Classroom é vista muito mais como um processo do que propriamente um produto. E, portanto, é valorizado, sobretudo, todos os procedimentos, todas as etapas, todos os passos que o aluno, juntamente com o professor, dão para atingirem um resultado final, do que simplesmente olhar para o resultado final. Mas vamos ver como é que isto acontece e qual é a filosofia que está por trás do trabalho no Google Classroom. Vamos entrar na nossa plataforma, neste caso, desta vez já está aqui a plataforma aberta e vamos aos trabalhos de turma, ao separador de trabalhos de turma e vamos criar um novo trabalho. Já vimos o repositório de materiais, já vimos a pergunta, vamos hoje criar então um trabalho. Agora os passos começam a ser de alguma forma repetitivos, isto são aspectos que nós já vimos nos outros itens que abordámos anteriormente, o repositório de materiais ou a pergunta. Começamos pelo título, pelas instruções, etc. E, portanto, vamos começar por pôr aqui o título. Eu vou utilizar sempre copy-paste para ser mais rápido isto. E o título vai ser 3, divisão do texto em partes e síntese de cada uma das partes. Se repararam, viram que eu coloco um 3 ali no início do título. Esta numeração das atividades ajuda de alguma forma a organizar e a sequenciar as atividades, os trabalhos, dentro de uma determinada unidade, dentro de um determinado bloco de trabalhos ou de atividades que nós estamos a desenvolver. Pelo menos na minha experiência, penso que é mais fácil para os alunos eles perceberem qual é o trabalho 1, 2, 3, enfim, qual é a sequência que eles têm que seguir, ajuda um bocadinho a organizar o trabalho deles. Portanto, temos o título, vamos passar às instruções. E temos aqui as instruções. As instruções têm a ver com uma divisão que já está feita, os alunos já não têm que a fazer, já está feita, e eles têm apenas que atribuir um título a cada uma destas partes, fazer a síntese do que é narrado e entregar o trabalho através do Google Classroom. Como veem aqui nas instruções, é a forma de detalhar, de tornar mais pormenorizado aquilo que é a ideia global. A ideia global este é o trabalho global, é o título, mas depois os passos, aquilo que eu quero realmente que os alunos façam, posso defini-lo aqui nas instruções. Pelo menos parece-me que é o mais óbvio. Vamos ainda adicionar um recurso a esta tarefa, a este trabalho, que é um vídeo que explica ou que recorda aos alunos quais são os passos que eles devem seguir para entregar um trabalho. Não vá algum aluno ter alguma dúvida, alguma hesitação sobre como entregar o trabalho, portanto está aqui sempre explicado aquilo que eles não têm forçosamente que saber, que são questões técnicas, e portanto, se eles não saberem, está aqui explicado. Então eu faço isto através de um fecheiro, de um vídeo que está no YouTube e que portanto vai ser recorrentemente utilizado sempre que eu pedir que eles entreguem um trabalho, até ter a certeza que o automatismo está adquirido, eu vou sempre recordar-lhes quais são os passos que devem fazer. É um vídeo de YouTube, vou colocar aqui o endereço, é este o vídeo, adiciono e fica ali o vídeo disponível para os alunos. O nosso trabalho está atribuído, está feito, é tão simples quanto isto. Vamos agora ver alguns pormenores curiosos. Voltamos outra vez à questão da categoria das classificações. Neste caso, isto tem a ver com a leitura e a interpretação que os alunos fazem do texto. Vou atribuir 50 pontos a este trabalho. Não é muito importante, enfim, é só uma ideia. Data de conclusão, vou dar, como também já tive a ocasião de vos dizer, vou definir que vai ser, além do dia 2, vou pôr mais 2 dias e, portanto, vou escolher 29 de Abril.
E o tópico vai ser a semana 2. Ainda estamos na semana 2, nesta turma, e portanto vai ser a semana 2, que é este o tópico de trabalho. Está aqui uma coisa nova que vale a pena perder algum tempo com isto. Chama-se rubrica e é uma tradução muito infeliz da expressão inglesa, que é um termo da pedagogia. Em inglês, rubric tem a ver com uma espécie de um critério de avaliação, com uma grelha de avaliação. O facto da tradução não ser muito feliz não invalida a qualidade do recurso. E esta rubrica que está aqui é de facto um recurso interessante e que nos pode, a nós professores, facilitar a vida. Se a entendermos como um conjunto de critérios, ou se quisermos, como uma grelha, como uma chave para a classificação do trabalho. Quais são os aspectos que eu vou valorizar e, sobretudo, quais são os critérios que eu vou seguir para atribuir uma determinada classificação. Não é necessário que se faça o que eu vou fazer a seguir. Hein? Que isto fique claro. Não é de todo necessário. Aqueles que quiserem ir um pouco mais além podem utilizar isto. Na minha experiência, isto facilita muito o nosso trabalho quando estamos a corrigir os trabalhos que os alunos nos entregam. Mas não se veja isto como algo de essencial e de fundamental àquilo que estamos a fazer. Vamos, todavia, ver como é que se pode fazer. Então, se eu adicionar aqui uma rubrica, vou criar uma rubrica. Obviamente eu posso reutilizar ou importar. Para já vamos só criar. E aquilo que ele me abre é a definição de uma grelha de classificação ou de um conjunto de critérios de classificação. A primeira coisa a definir é dar um título a este critério. Eu vou mostrar como é que eu fiz para este trabalho, quais foram os critérios de classificação. Farão o favor de não ser demasiado críticos sobre as minhas escolhas e as minhas opções. Serve de exemplo, serve de modelo, serve de ilustração, mas não é de facto um paradigma que deva ser seguido. Dito isto, vamos então ver como é que eu fiz. O primeiro critério que eu defini foi o critério títulos. Eu pedi que os alunos atribuíssem títulos a este trabalho e, portanto, o primeiro critério são os títulos. A seguir tenho a descrição do critério. Não é de todo necessário que eu faça esta descrição, mas de qualquer das formas pode ajudar, pelo menos numa fase inicial, até eu tornar as coisas mais automáticas no meu espírito. A descrição é o tornar mais óbvio o próprio critério de avaliação. Neste caso, aquilo que eu vou estar a avaliar neste critério vai ser a atribuição, sim ou não, de títulos significativos a cada uma das partes em que o episódio foi dividido. E a seguir temos aquilo que nós podíamos chamar os descritores de nível. Ou seja, quantos pontos é que eu atribuo a um determinado padrão de realização. Vamos começar, neste caso, vou aqui definir 10 pontos. E os 10 pontos têm a ver com a atribuição de 5 títulos significativos. Então eu posso escrever aqui 5 títulos significativos ou atribuição de 5 títulos significativos para deixar claro que este padrão de realização vai ter uma cotação de 10 pontos. E depois, eventualmente, posso colocar ainda uma descrição mais detalhada deste padrão, deste descritor, se quiser. Eu vou colocar aqui uma descrição, um detalhe maior, mas vai ser a única vez que eu vou fazer. Eu nunca utilizo esta descrição porque, obviamente, eu sei o que é que estou a avaliar, não preciso estar a voltar a escrever aquilo que é só para mim, porque eu já o conheço, fui eu que defini o critério. De qualquer das formas, vamos ver uma hipótese. E ficaria: os 5 títulos atribuídos refletem o essencial do narrado nesta parte do episódio. Enfim, é um bocadinho desnecessário porque nós já sabemos o que é que queremos com estes 5 títulos significativos, mas foi só em termos de ilustração ou para tornar mais visível aquilo que eu queria explicar. Para os outros descritores, eu tenho que ir aqui a este mais e adicionar um novo nível. Também posso adicionar para o lado esquerdo, mas, enfim, uma questão lógica, começo com um descritor de nível mais elevado e vou adicionando descritores sucessivos. Ora,
Se o primeiro tem 10 pontos, o segundo há de ter 8 e o título de nível, imaginem só qual será, 4 títulos significativos. Já agora, percebam também, mesmo o significativo está aqui a mais. Podia perfeitamente ficar 5 títulos, 4 títulos, 3 títulos. Para mim, isto é o suficiente. Então, e não vou aqui adicionar mais descrições, vou continuar, ok, 6 e então aqui passam a ser 3 títulos. Vou já copiar aqui os títulos. 4 pontos para 2 títulos, mais 2 pontos para um título e, obviamente, 0 pontos para 0 títulos. Esta descrição da classificação vai-me ser muito útil e muito prática na fase posterior de classificação dos trabalhos. Vou fazer agora o mesmo para outros descritores ou para outros critérios. Como é que isso se faz? Vai-se aqui a este canto inferior esquerdo, clica-se em adicionar um critério e o processo repete-se. Eu vou fazer agora tudo de seguida, sem tentar explicar mais, porque o processo é exatamente o mesmo, só os critérios é que vão mudar. O título vai ser síntese, o descritor vai ser criação de sínteses significativas, o primeiro nível vai ter 30 pontos, vai valer 30 pontos. Estes 30 pontos vão corresponder a 5 sínteses significativas, pertinentes, etc., que eu já sei e que só por uma questão de ilustração vou colocar aqui. E agora vou adicionar novos níveis a estes critérios. Vou fazer agora de maneira um bocadinho diferente, que é, vou primeiro adicionar os níveis todos e depois adicionar os títulos e depois os descritores. Portanto, 24, 18, 12, 6, 0. E correndo esta barra para ali, posso ir aos títulos, e então os títulos vão de ser 4 sínteses, 3, 2, 1 e 0 sínteses. Não vou adicionar nenhuma descrição porque é desnecessário. E finalmente o último critério que eu quero adicionar a este trabalho, correção linguística. O descritor vai ser este. E agora os pontos 10, 8, 6, 4, 2 e mais 1 para 0. O título do nível vai ser escreve com correção e os outros, como devem imaginar, coisas que sejam fáceis para eu entender, para eu, professor, entender. Nós não estamos a fazer uma grelha para ser os critérios de correção no exame nacional. Estamos a fazer grelhas para nos facilitar a vida. Portanto, não vamos nós complicar a nossa vida já aqui com definições muito complexas. Vamos tentar fazer as coisas de forma simples e prática. Escreve com correção. O 8 pode ser para algumas incorreções meramente pontuais. O 6 para algumas incorreções. O 4 vou dizer que é para incorreções significativas. O 2 vou definir para muitas incorreções. E, finalmente, o 0 para incorreções graves e constantes. Volto a dizer que só em termos ilustrativos podia encontrar uma descrição para cada um destas pontuações. Vou só colocar na primeira. Depois seria uma questão de repetir isto pelas diferentes. De qualquer das formas, esta descrição eu retomo e deixo isto muito claro. Eu acho que é mesmo desnecessária. Não é? Pronto, não vale muito a pena perdermos tempo com isto. E temos a nossa rubrica, enfim, a nossa chave, os nossos critérios de correção, de classificação para este trabalho já definidos. Vou guardar, sempre lá em cima, no canto superior direito, guardar, e aparece-me aqui a indicação de que este trabalho tem uma rubrica de correção com 3 critérios e equivale os 50 pontos. Obviamente, importa que esta pontuação que eu defini aqui nesta chave de correção coincida e seja igual àquela que eu defini como pontuação para a pergunta, como é óbvio. E pronto, está feito. A partir de agora é atribuir esta tarefa, este trabalho,
ou agendar o trabalho para entregar mais tarde, guardar como rascunho, enfim, já sabemos disto. Neste caso, eu vou mesmo atribuir o trabalho e vamos ver o que é que acontece na parte dos alunos quando tiverem que realizar este trabalho. Vou atribuir. Está atribuído, está aqui o terceiro trabalho, que é na sequência dos outros, o 1, o 2, por acaso aqui está 3, só por uma questão de uniformidade, e vamos aproveitar para ver como é que eu altero alguma coisa que me tenha enganado. Seleciono aqui na linha do trabalho, posso selecionar editar, e neste caso, em vez de ser 3, é só por uma questão de uniformidade, é 03. Guardo. Isto pode acontecer, que é o trabalho estar aberto, estar desenrolado, estar todo exposto, e isso contrai só, estende-se este trabalho clicando no título do trabalho. Se eu clicar uma vez, vou ver o trabalho todo, se eu clicar outra vez, ele recolhe e fica concentrado. E então cá está, por uma questão de uniformidade, 01, 02, 03. Vamos então aos computadores dos miúdos ver o que é que eles veem e como é que eles funcionam com isto. E cá estamos nós no computador do aluno 1. Ele tem aqui já a indicação de que recebeu um novo trabalho, trabalho 03, divisão do texto em partes, e ou diretamente a partir desta página de entrada, ou indo ali acima aos trabalhos da turma, ele pode aceder ao trabalho que lhe foi indicado pelo professor. Ora, e cá está, dentro da semana 2, este trabalho. Repare-se, entretanto, aqui num pormenor que é este trabalho que está cinzento e esbatido porque já foi respondido, já foi resolvido pelo aluno. O que está a vivo, o que está a cor viva, significa que o aluno ainda o tem que terminar. Vamos entrar aqui na divisão do texto em partes. E cá temos nós a indicação do trabalho tal como é para fazer. O aluno há de vir até ver o trabalho, o enunciado do trabalho que é para fazer e vamos partir do princípio que ele já leu, já fez a divisão, já anotou cada uma destas partes, os títulos, a síntese e vai entregar o trabalho. Como é que ele entrega o trabalho? O processo mais simples e aquele que eu acho que é o mais funcionável para os alunos é ele ir aqui acima, adicionar ou criar o trabalho, e portanto clica aqui em cima em adicionar ou criar e escolher a opção Docs. Através desta opção, ele pode abrir um editor de texto e responder diretamente neste editor de texto como se estivesse a trabalhar no Word ou noutro processador de texto qualquer. Portanto, neste caso, ele vai criar dentro da própria plataforma o documento da sua resposta. Para isso, ele vai clicar aqui em Docs. Também pode escolher slides, o equivalente ao PowerPoint, o equivalente ao Excel, o equivalente a um programa de desenho, enfim, pode escolher várias ferramentas para poder trabalhar aqui. Neste caso é um texto que ele tem que fazer, portanto, vai escolher esta opção. Isto vai imediatamente criar aqui o ficheiro que ele vai entregar. Portanto, ele já está a abrir a aplicação e a criar o ficheiro. E a aplicação que abre é esta, basicamente uma interface de um processador de texto comum. Neste caso, ele vai escrever aqui o texto. Obviamente não vou estar a escrevê-lo todo. Vou colar o texto que o menino quer escrever. E pronto, ele escreveu o texto todo e é este trabalho que ele vai entregar ao professor. E agora reparem bem que é o trabalho que ele vai entregar. Por isso é que o botão a que ele tem que carregar, e é preciso chamar a atenção para isto para os alunos, não é o botão partilhar. Não é o botão partilhar, é o botão entregar. Só através desta entrega é que o trabalho chega ao Google Classroom do professor. Portanto, ele vai entregar o trabalho, vai dar ali um clique, deu o clique e este trabalho vai para o Google Classroom do professor e dele próprio também, obviamente, mas vai ser entregue ao professor. Aparece esta janelinha de confirmação se ele quer de facto entregar o seu trabalho. Vamos dizer que sim, que quer entregar o trabalho. E o trabalho foi entregue. Já ali aparece a indicação que os trabalhos foram entregues. Foi este trabalho entregue. Ele pode até entregar mais do que um, mas os trabalhos entregues foi este. E, obviamente, pode sempre anular o envio. Se ele, por qualquer razão,
achar que esta atividade não está bem, que ele quer corrigir, e nós vamos ver que isto até faz sentido. Ele pode anular o envio e, portanto, o trabalho é-lhe devolvido e ele fica novamente na posse do trabalho para alterar, adicionar, corrigir, fazer o que quer que seja. Mas neste caso, ele já entregou o trabalho. Vamos agora ver, num instantinho, no caso da aluna 2, um procedimento um bocadinho diferente, mas em tudo semelhante com este, que é a resposta dela para este trabalho. Portanto, vamos fechar este computador e vamos passar para o outro. Estamos agora no computador da aluna 2 e vamos entrar também para ver as tarefas que há para fazer. Desta vez vamos a partir já do stream, a partir desta página inicial. Ela vai clicar, é outra alternativa, logo na página inicial deste trabalho novo. Clica ali e chegando ao enunciado do trabalho, ela vai adicionar o trabalho, vai criar o trabalho de forma ligeiramente diferente. Entretanto, aproveito para explicar que este botão marcar como concluído faz sentido, porque às vezes há atividades em que os alunos não têm verdadeiramente que entregar um trabalho, têm apenas que fazer alguma coisa. Ler um texto. O aluno não tem nada para entregar. O aluno só tem que o ler. E apesar de não haver nada para entregar, ele pode vir aqui e marcar como concluído esse trabalho. Dizer, eu já realizei a tarefa, não tenho nada para entregar, mas já realizei a tarefa, está concluída. E então, para isso, utilizamos este botão, ou ele utilizará este botão marcar como concluído, e o professor recebe a informação de que o aluno concluiu já aquele trabalho. Neste caso, em concreto, não, é preciso entregar um documento e, neste caso, a menina, a aluna 2, vai adicionar ou criar um trabalho, só que em vez de ir criar este trabalho, ela já o fez, guardou-o no Google Drive, na sua pasta do Drive, e vai entregar através do Google Drive. Só para mostrar que há formas alternativas de fazer isto, não tem que ser sempre a mesma coisa, mas que no fundo vai dar tudo ao mesmo fim e à mesma conclusão. Portanto, Google Drive, ela vai selecionar dos diversos ficheiros que ela tem na sua pasta do Google Drive o ficheiro que ela quer entregar. Neste caso, ainda só tem um, portanto, ela vai selecionar este ficheiro, vai clicar no botão adicionar. O ficheiro vem para aqui, chama-se sínteses e títulos, e depois de ter o ficheiro aqui, pode clicar no botão entregar. Eu não disse na altura, mas os ficheiros que são criados aqui no Google Docs têm automaticamente o nome do utilizador, o nome do aluno e o nome da tarefa. Se andarem com o vídeo um bocadinho para trás, vão ver que lá em cima, quando foi o aluno 1, ele ao escrever o documento no Google Docs, lá em cima, no canto superior esquerdo, sem ele escrever nada, aparece o nome do utilizador, o nome do aluno, e a seguir o nome da tarefa, porque o documento é criado dentro da própria tarefa. Neste caso, em que o documento é criado prévio e é um documento que já existe antes da tarefa, ele vai adicionar ou vai manter o título que o documento tinha. Seja como for, a menina tem aqui o texto, tem aqui o trabalho dela e agora vai aqui ao botão entregar. Clicando em entregar, outra vez a mesma janela de confirmação, ela diz que sim, que vai entregar este ficheiro e nós, professores, vamos receber de imediato esse ficheiro no nosso Google Drive e ela com a informação de que o seu trabalho foi entregue, que está feito. Vamos agora voltar ao computador do professor para ver o que é que nos acontece a nós, professores, depois dos alunos entregarem os trabalhos. Vamos passar para o outro computador. Ora, e cá estamos novamente no computador do professor a ver aquilo que nós, professores, vemos depois dos alunos entregarem os trabalhos. Estamos na página inicial da nossa turma e mais uma vez recordo, podemos ter duas abordagens diferentes em relação à visualização dos trabalhos. Ou pelos trabalhos em si. Se eu clicar aqui nos trabalhos da turma, o meu foco vai ser a correção de um trabalho que é da turma toda, mas é o trabalho, aquilo que é o centro da minha atenção. E neste caso eu tenho aqui o trabalho 3. Se eu clicar aqui no trabalho 3, tenho outra vez o enunciado, mas tenho, reparem,
aqui a indicação de que já estão 2 trabalhos entregues. E, portanto, para este trabalho já tenho 2 alunos a entregar. Eu clico, é uma das hipóteses de entrar nos trabalhos, eu clico aqui e cá estão os 2 trabalhos que foram entregues, o trabalho da aluna 2 e o trabalho do aluno 1. Neste caso, vou abrir o trabalho do aluno 1, clico no trabalho e cá está a indicação do trabalho e aquilo que ele entregou. Foi entregue neste dia, tem este título, está aqui a classificação pronta para eu dar e eu posso ver e ler o que é que ele entregou. Qual é a grande vantagem dos trabalhos? É que eu posso chegar aqui e reparar, este aluno não fez os títulos. Ele tem aqui a síntese para cada estrofe ou grupo de estrofes, mas não adicionou os títulos. Esqueceu-se dos títulos. A qualquer momento, eu posso devolver, enfim, ou chamar a atenção ao aluno para que o trabalho não está completo e que ele precisa de o corrigir, precisa de o melhorar. E isso faz, indo, por exemplo, aqui abaixo, aos comentários privados, e que escrever um comentário para o meu aluno dizendo: oh, aluno 1, esqueceste de escrever os títulos. Corrige, se faz favor. É exatamente isso que eu vou fazer. E eu escrevo: esqueceste dos títulos, por favor, corrige e reenvia. E a partir do momento em que eu clicar em publicar, o aluno vai receber esta mensagem. Ele próprio pode anular o envio, acrescentar os títulos e voltar a enviar o trabalho para o professor. Neste caso eu vou publicar. Este publicar significa que ele vai receber no e-mail dele e na Google Classroom. Portanto, são 2 informações, são duas formas dele ser informado disto. Ele vai receber de 2 formas diferentes a indicação, esta minha nota de que falta alguma coisa ali no trabalho. Por isso é que eu digo que os trabalhos são muito mais dinâmicos, muito mais interativos, muito mais um processo do que um resultado, porque o professor pode ir acompanhando aquilo que o aluno está a fazer e vai-lhe dizendo: está certo, mas olha que falta este aspecto, tens que explicar melhor aquela frase, isto não se compreende muito bem, como é que chegaste a este resultado? Enfim, podemos ir acompanhando o próprio processo de resposta de forma a que o resultado seja, de facto, o resultado do trabalho do aluno, daquilo que ele foi fazendo, das etapas que ele foi superando sucessivamente e que seja aquilo que nós desejamos. É, portanto, um trabalho mais dinâmico, mais envolvente, quer para o aluno, quer para o professor. Também nos dá mais trabalho, é verdade, mas em termos pedagógicos, penso que é muito mais rico e muito mais frutuoso do que só uma pergunta, uma resposta. Aqui é uma atividade, vamos ver como é que tu estás a fazer, o que é que vai acontecer e até chegarmos ao resultado final. Eu vou, portanto, publicar este comentário, esta nota, este comentário que eu vou fazer. O aluno já recebeu o meu comentário e, neste caso, eu vou fechar a janela. Não está aqui visível, mas eu vou chegar aqui para baixo. A janela era preciso fechar aqui, em cima, e volto à área onde estava a trabalhar. Lá para cima, para podermos ver tudo. E pronto, fiz um comentário ao trabalho do aluno que espero que tenha da parte dele o retorno em relação àquilo que eu fiz. Entretanto, vou voltar à raiz da minha turma e vamos ver o trabalho da aluna, não por este processo, mas focando-me sobretudo nas pessoas. Portanto, ainda há um bocado entrei pelos trabalhos de turma. Se agora entrar pelo separador pessoas, clicando aqui, eu tenho os meus alunos todos listados e eu quero ver o trabalho da aluna 2. E o trabalho da aluna 2, cá está, ela já tem o primeiro entregue, o segundo entregue. Já agora vou voltar atrás só para vos mostrar que o aluno 1 tem um trabalho em falta. Não sei se se recordam, ainda há um bocadinho no computador dele aparecia só o segundo, só este é que estava a cinzento, este estava à cor viva ainda, porque ele ainda não estava concluído e, portanto, cá está a indicação. Ele sabe que tem este trabalho em falta e que já entregou este trabalho. Está à espera agora de refazer o trabalho. Vou voltar então à nossa aluna 2,
E ela já tem 2 trabalhos entregues e agora para ver o trabalho dela posso clicar aqui. Portanto, resumindo, eu posso entrar ou pela zona dos trabalhos ou pela zona das pessoas, dos alunos. E cá está o trabalho dela, eu clico, abre-se o trabalho que ela entregou, é um trabalho mais elaborado, mais construído, mais cuidado. E agora vamos só ver como é que eu faço o processo de classificação deste trabalho. Ora, muito bem, tem cá a divisão das 5 partes, tem os títulos são interessantes, até são originais, pelo menos, ok? Súbita tempestade, súbita Adamastor, terrífica Adamastor, triste Adamastor e após o Adamastor. Há aqui uma unidade nos títulos, interessante, portanto eu vou dizer que sim, ela tem 10 pontos para os títulos. E agora, se repararem, o que aparece aqui é, em cada um destes quadradinhos, vem a pontuação possível, neste caso 10 pontos, e o título para esta pontuação, que se bem se recordam, eu escolhi 5 títulos, 4 títulos, etc. E não vale a pena estar aqui com muito mais definições, porque eu sei o que é que isto significa. Significa que são 5 títulos significativos, pertinentes, etc. Portanto, vou dizer, ela tem 5 títulos, está bem? Ora, vou ler as sínteses, já li, está muito bem. Vou-lhe dizer que tem 5 sínteses, bem, portanto 30 pontos. E finalmente, correção, parece estar aqui uma coisa identificada, mas não é um erro ortográfico. Isto também não é erro. Está bem, está bem, está bem, está bem. Não tem erros, não tem falhas. Escreveu tudo bem. Então vou dizer que tem 10 pontos, escreve com correção. Automaticamente me aparece aqui a cotação do trabalho dela. E agora, se posso fazer um comentário final ao trabalho dela. Posso escrever, por exemplo, aquilo que é óbvio, que é muito bem. Este comentário posso fazê-lo ou não. Não é necessário que eu faça, mas se quiser fazer um comentário ao trabalho, muito bem, podes melhorar este aspecto, podes melhorar aquele, etc. Parabéns, enfim, o que quiserem. E publicar. Se eu clicar em publicar, ela vai receber este meu comentário, que eu vou fazer, mas só recebeu o meu comentário, não recebeu a nota. Só vai receber a nota quando eu clicar aqui em entregar. Isto que aparece não devolvido é uma nota para eu saber, eu professor saber, que este trabalho ainda não foi reentregue ao aluno, ainda não foi devolvido ao aluno. O aluno entregou-me, está na minha posse e eu ainda não voltei a entregar o trabalho ao aluno. Só depois de eu entregar o trabalho é que o trabalho é dado como devolvido, no sentido que foi reentregue ao seu autor. Eu vou clicar em entregar. Aparece-me aqui uma observação, dizendo uma confirmação para saber se eu quero mesmo entregar. Vou dizer que sim, quero entregar. E foi entregue. Fechando a janela, mais uma vez, aqui em cima, fechando esta janela, eu volto a onde estava e imediatamente eu tenho já, vou fechar aqui este trabalho, tenho 5 pontos para o primeiro, 5 pontos para o segundo, 50 pontos para o terceiro e o Google Classroom começa a classificar-me e a criar-me aqui uma média percentual sempre, obviamente, das classificações que eu vou atribuindo ou que esta aluna vai conseguindo. Eu não estou obrigado a seguir esta classificação, mas de alguma forma pode ser um indicador que me vai dando informações importantes sobre o trabalho dos alunos. Vamos só num instantinho ao computador do aluno 1 ver o que é que ele recebeu e o que é que ele pode fazer. Ora, cá estamos nós no computador do aluno 1. Este é o mail dele e, como podem ver, ele acabou de receber uma mensagem de mail dizendo que há um novo comentário privado ao item 03. Estas mensagens, estes comentários vão para o correio eletrónico, vão para o Google Classroom e se os alunos tiverem smartphones Androids, que é quase todos têm, esta mensagem obviamente vai-lhes parar também ao smartphone. Portanto, a ideia de que esta comunicação é muito imediata, muito espontânea, muito interligada entre todos os elementos.
Se ele abrir então esta mensagem que acabou de receber, dando ali um clique na mensagem, cá está a mensagem e ele vai receber a mensagem de que foi este comentário, esqueceste os títulos, por favor, corrige e reenvia. Ele pode responder ou pode abrir o fecheiro e alterar aquilo que tem para fazer. Neste caso, vamos voltar aqui à caixa de entrada. Já agora até para explicar uma outra coisa, que é, recebeu aqui também a notificação de que houve um trabalho que foi classificado. Aquele segundo trabalho já está classificado. Isto acontece também para a aluna 2, que terá recebido também uma informação de que sempre que um trabalho é classificado pelo professor, sempre que há um comentário ao trabalho, os alunos são notificados disso. Então, entrando na Google Classroom do aluno 1, ele vai aqui aos trabalhos que realizou, tem aqui a divisão do texto em partes, este trabalho, pode ir ver o trabalho que fez e ele já sabe que precisa de alterar alguma coisa no seu trabalho. Para isso, deve anular o envio. Ao clicar aqui em anular o envio, o trabalho tem que confirmar, obviamente, anular o envio. O trabalho é retirado do professor e ele volta a tomar conta do trabalho, voltou a estar aqui disponível. É clicar no ficheiro aqui e fazer a edição que ele quer fazer. Ao clicar no ficheiro, vai abrir o editor do Google Docs, o editor de texto, onde ele pode alterar, corrigir, acrescentar, melhorar o seu trabalho como bem lhe apetecer. E cá está o trabalho dele. Ele poderá adicionar os títulos que lhe faltavam. Muito bem. Aqui dar um espaço. Abrir nova linha. E finalmente. Pronto. E ele acrescentou aqui os títulos. Poderia eventualmente até aproveitar para formatar isto um bocadinho melhor, de forma a que se fosse mais visível. E voltar a entregar. Repare-se, todavia, que eu deixei aqui um erro de propósito. Esta repetição desta forma verbal inicia-se de alguma forma para ilustrar que este processo de interação e de correção e de melhoria não se esgota numa viagem só. Pode acontecer uma vez, pode acontecer duas, três, pode acontecer tantas as vezes quantas aquelas que nós acharmos que são necessárias. Bem, e que nós tivemos coragem e força para manter. Mas não é um processo de facto muito interativo, é um processo de fases, de sequência. A noção de trabalho é uma noção de alguma coisa que vai sendo construída. Eu vou deixar este erro que aqui está, vou deixá-lo ativo para perceberem que o aluno podia devolver este trabalho, como vai devolver neste momento ao professor. Devolver, o termo certo será entregar ao professor. Ele vai entregar ao professor este trabalho, ainda assim vai com erros e podia perfeitamente o professor verificar que ainda há erros e voltar a chamar a atenção do aluno para a necessidade de ainda aperfeiçoar, ainda melhorar este trabalho. De qualquer das formas, o aluno vai, agora que já tem os títulos, já fez esta parte daquilo que o professor lhe indicou, vai voltar a entregar o trabalho. Cá temos novamente a confirmação da entrega, confirmamos a intenção de entregar e pronto, o trabalho está entregue, uma segunda versão está entregue e está à espera de ser corrigido. Se nós voltarmos aqui à página inicial do aluno, obviamente, estamos a ver do aluno, e se ele for aos trabalhos da turma, há aqui um ícone que só aparece no lado dos alunos, não aparece no lado dos professores, que é ver o seu trabalho. Se ele clicar aqui, ele vai ter uma visão daquilo que fez e do seu percurso, do seu trabalho ao longo dos últimos tempos. Portanto, isto é o aluno a ver
o que é que ele fez. Nós temos mais ou menos esta visão quando vamos ver os trabalhos por alunos. Ele tem aqui também esta visão, mas é clicando no botão o seu trabalho. E de cá está a listagem dos trabalhos que ele fez, uma notificação que ele recebeu e o trabalho que está entregue. Vamos, num instantinho, só ver no computador do professor o que é que aconteceu. Então, só para terminar o tutorial, vamos ver o que é que acontece na parte do professor. Se eu voltar, estou aqui na página inicial, vou aos trabalhos de turma, tenho aqui o tal trabalho 3, clico e tenho aqui, reparem, a indicação que tenho um trabalho entregue, entretanto, pelo aluno 1, e um trabalho já classificado. E há 0 trabalhos atribuídos. Eu recordo que a noção de atribuído é aquele trabalho que já foi entregue ao aluno, já foi atribuído ao aluno, já foi dado ao aluno para ele realizar, mas que o aluno ainda não entregou ao professor, nem sequer foi classificado. Portanto, neste caso também só temos 2 alunos e um já está classificado e o outro está entregue. Se eu carregar aqui no entregue, vou ver o trabalho do aluno. Ao abrir o trabalho do aluno, clicando ali, cá está o trabalho do aluno que ele alterou naquele computador e que aqui já tem os títulos e já tem esta divisão. E eu poderia agora chegar aqui e fazer uma nota, um comentário qualquer, sublinhar aquilo e fazer um comentário a este texto, clicando aqui e pondo, vou só minimizar esta coluna, dizendo aqui que atenção à repetição da forma verbal, e se eu clicar aqui, o aluno vai, quando ele devolver o trabalho, vai receber este comentário. Há também uma outra forma muito engraçada, que é fazer as alterações de forma a que se mantenha o original, mas o aluno veja o que é que está alterado. Por exemplo, se eu alterar aqui previsões para profecias, desde que tenha este ícone aqui em cima, reparem bem, aqui eu posso ter o modo de edição, que é eu escrevo e apago o que lá está e o que lá está desaparece e passo, eu edito, eu mexo mesmo no fecheiro. Ou então o modo de sugestão. O modo de sugestão é eu sugiro ao aluno que ele faça alguma coisa. Não altero, mas sugiro que ele faça alguma coisa. Desde que eu tenha aqui o modo de sugestão aqui selecionado, se eu seleciono previsões e escrevo por cima profecias, aquilo que ele recebe é uma indicação de que o professor sugere que em vez da palavra previsões se escolha a palavra profecias. E aparece aqui a indicação ao lado, dizendo que o professor Vasconcelos sugere que se troque previsões por profecias. E o aluno pode ser, depois do lado dele, pode dar um visto que é aceitar a sugestão e, portanto, essa sugestão fica executada, ou não aceitar a sugestão e manter a sua proposta e a sua versão original. Pronto, terminando, o vídeo já vai longo, a ideia é a noção do trabalho é a noção de facto de uma tarefa, de um trabalho, de uma atividade muito interativa, muito dinâmica. Não têm que ser assim todos os trabalhos. Eu posso pedir, e já pedi, trabalhos que são mesmo para realizar, acabar e entregar aquela versão final, ponto. Mas também pode acontecer que a realização de um trabalho seja profundamente interativa. No meu caso, como professor de português, por exemplo, a questão da produção escrita, pedir ao aluno um texto de opinião, o aluno entregar, eu ler, achar que está bem ali, mas que é preciso melhorar naquele aspecto, que é preciso esclarecer aquela dúvida, que é preciso refazer aquela frase, é um trabalho que eu acho que é muito produtivo e muito benéfico, porque nós não andamos com papéis para trás e para a frente, é no momento imediato e, portanto, para o lado do aluno é, de facto, muito, muito frutuoso esta forma de trabalhar. Para o lado do professor é basicamente o caos, porque isto consome tempo infinito. Mas entre o muito e o pouco, às vezes é possível arranjar o possível e fazer não tanto quanto nós gostaríamos, não tão pouco como às vezes somos obrigados a fazer, mas encontrar aqui um meio termo. Obviamente vai da possibilidade de cada um, da disponibilidade de cada um, enfim, das circunstâncias em que todos nós nos movimentamos.
ninguém tem que fazer tudo da mesma forma. Uns farão de uma determinada maneira e outros farão de outra maneira. E pronto, o próximo vídeo vai ser um bocadinho mais complicado, porque esse vai já introduzir a noção de trabalho com um questionário que está incluído no próprio trabalho e que pressupõe que o aluno termine o trabalho com a resolução desse questionário. Aí é preciso fazer não só isto que nós fizemos até agora, que é a definição do trabalho, mas é sobretudo, e isso é que dá mais trabalho, a construção do questionário para fazer aos alunos. A vantagem é que depois aquilo é de correção automática e, portanto, nós demoramos muito mais tempo a fazer o questionário, mas corrigimos-lo infinitamente mais depressa do que se fosse a corrigi-lo à mão. Ficará para o próximo vídeo, que é já a seguir.